Olá a todos, eu me chamo Gustavo Ferreira e hoje é o grande dia da estreia do quadro Agenda de Adão. Já foi confeccionada aqui uma caneca, ficou muito bonita. É a imagem da Agenda de Adão, qual vocês já viram. Ficou bem legal, já tem até um cafezinho que eu vou tomar. Gostoso. Nós temos aqui a agenda também. Ficou bonita. A imagem fala muito do que nós iremos tratar aqui nesse quadro, no podcast Seu Lugar de Fala. E aproveitando, vocês que estão acompanhando, assistindo o canal do podcast Agenda de Adão e ainda não seguem, já se inscreve aí no canal, já dá o seu joinha, compartilha com as pessoas. É bom porque isso incentiva nós a produzir cada vez mais conteúdos para vocês e também o algoritmo do YouTube entende que é importante, é válido e vai também passar para as outras pessoas. Então vamos lá, o que nós vamos trabalhar aqui no primeiro dia nessa estreia da Agenda de Adão? Estou bem empolgado. Segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026, o título de hoje é A Morte Silenciosa dos Homens. É um tema bem forte, né? Mas não é para menos. Isso tem acontecido mesmo. E antes de nós iniciarmos, gostaria de indicar a vocês a comprarem a agenda. É muito bom para a nossa organização. E aqui no quadro também da Agenda de Adão, nós iremos trabalhar com a agenda. E isso poderá também favorecer a vocês a marcar o dia, né, todas as segundas-feiras, e também anotar o que for falado aqui na Agenda de Adão, até de aplicação pessoal. Então todo o conteúdo terá aplicações pessoais no final. Isso é muito legal que nós iremos trabalhar. Então vamos lá, a morte silenciosa dos homens. Como isso aconteceu? Como isso está acontecendo? Nós estamos em uma epidemia silenciosa. Hoje, os homens lideram as estatísticas de suicídio no mundo inteiro. Vemos uma geração de homens ansiosos, anestesiados, frágeis emocionalmente, abalados, perdidos. A sociedade olha para o homem e diz que a sua natureza é tóxica, é machista. Mas a verdade é que nós não perdemos a força da noite para o dia. A masculinidade ela não desapareceu. Ela está sendo sistematicamente desconstruída, a sua virilidade. Como chegamos até aqui? E o mais importante, como encontraremos o caminho de volta? Temos que olhar para a história. E é isso que nós faremos agora. Aqui na Agenda de Adão, eu anotei as principais características que têm acontecido, os principais adventos que tem acontecido na humanidade, onde aconteceu a desmasculinização, essa desconstrução do modelo original. Então, para nós entendermos, vamos nos aprofundar um pouquinho na história e não muito para não ficar maçante, mas ao longo do vídeo, vocês podem fazer comentários e aí nos comentários vocês podem dizer, gostaria de saber mais sobre esse ponto, achei interessante. Podem deixar aí a sua opinião, que aí nós iremos tratar e trabalhar mais à frente também na Agenda de Adão. Então, começando aqui pela passividade de Adão. Como nós estamos nesse quadro Agenda de Adão, né, começaremos por o Adão que se perdeu, o Adão perdido e precisando retornar de volta para o caminho, que só pode ser encontrado no Senhor Jesus Cristo. Então vamos entender essa passividade de Adão, o silêncio no jardim. Em Gênesis, no capítulo 1 e 2, nós temos a criação do mundo. E nós temos a criação do homem, inclusive. O homem e a mulher. Mas nós iremos nos atentar aqui para a masculinidade. O homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus que o fez. Essa imagem e semelhança gerou um modelo nele de masculinidade, de homem, de virilidade. Uma robustez. Isso foi perdido em Gênesis no capítulo 3. Em Gênesis no capítulo 1, Deus dá um distintivo, dá orientações para ele seguir, dá atividades para que ele cumprisse e demonstra nesse distintivo dele que ele seria um homem protetor, administrador, traria segurança para aquele local, teria cuidado com a criação de Deus,
E infelizmente ele se tornou passivo e ficou em silêncio, com uma situação agravante. Então no capítulo 3 nós vemos o Adão passivo. Primeiramente, no capítulo 2, Deus diz para ele não comer da árvore do fruto do bem e do mal. Ele poderia comer de qualquer fruto que estivesse ali, mas uma ordem foi dada. E essa ordem foi descumprida no capítulo 3, porque ele não seguiu a orientação que deveria seguir. Isso aconteceu pela sua passividade. Ele, após a criação da mulher, Deus fala para o homem isso, depois cria a mulher. Após a criação, a mulher ela entende sobre essa diretriz que Deus deu de não comer da árvore do fruto do bem e do mal. Então eu entendo que quando Deus fala para o homem repassou para a mulher. E aí, no Gênesis capítulo 3, a mulher tem um desconforto, um encontro ali com a serpente, que foi ardilosa, e colocou ideias na cabeça dela para que ela comesse daquele fruto. Olha, você vai se tornar conhecedora do bem e do mal, você vai ser igual a Deus, não identificando que ela já tinha aspectos de imagem e semelhança de Deus. E aí ela acaba comendo aquele fruto, mesmo sabendo que não deveria comer. Já tinha sido dito para ela não comer. E ela come. E ela não só come, como ela leva para o homem. E onde estava Adão nesse momento dessa conversa? É esse lado que nós iremos trabalhar aqui, nessa passividade. Nós não podemos ser passivos, silenciosos. Nós temos que ser homens de virilidade, robustez, de estirpe. Nós temos que estar atento a toda a situação. Nós temos que ser vigilantes. Adão ele não foi, ele foi passivo, e por conta dessa passividade entrou o pecado no mundo e todas as consequências que nós já conhecemos e temos identificado e sofremos por conta disso, por conta do pecado que entrou no mundo e dessa passividade. Então, todas as vezes que nós somos passivos, frágeis, nós estamos dando uma abertura para o erro e para o mal e para o pecado. Então esse foi o primeiro acontecimento aqui na história. Mas não teve só esse. Eu não vou falar de todos os acontecimentos, vou falar dos principais que hoje nós identificamos na nossa sociedade e no secularismo, tá? Mas inicia-se aí, e posteriormente também a gente tem alguns dados, algum conteúdo também falando sobre Nimrod, a Torre de Babel e o que aconteceu lá em diante, mas iremos trabalhar isso em um outro momento. Então nós temos aqui também o relativismo dos sofistas, né, que negam os absolutos. Então para eles tinha o pluralismo, não tinha um absoluto, eles não enxergavam absolutos. Para mim pode ser uma coisa, para o outro pode ser outra. Quem eram esses sofistas? No século V a.C., mais ou menos 400 e pouco antes de Cristo, esses sofistas eram professores itinerantes. Eles vendiam o estudo para as outras pessoas, essa erudição e a retórica, onde eles ensinavam a arte da persuasão. Mesmo estando errados em seus conceitos, eles poderiam manipular a massa com a persuasão e tornar a mentira em erro. Eles eram mestres nisso. E nessa mesma época, teve a democracia ali constituída, onde as pessoas em praça pública podiam debater ideias. E aqueles que saíssem melhor nas suas ideias poderia ser votado, e até leis também. Era votado e aquilo era autenticado e colocado para ser seguido. Então eles eram professores e mestres nisso. Só que em contrapartida, olha só, que legal, até Platão e Aristóteles era contra eles, porque os dois identificavam absolutos, que existiam absolutos, mas eles não identificavam absolutos. O que eu quero chegar com isso? Através deles entrou o relativismo. Esse relativismo deu a ideia de que o homem ele pode escolher aquilo que ele é, aquilo que ele pensa ser, e que não existe Deus. E se não existe Deus, não existe modelo a ser seguido. E se não existe modelo a ser seguido, ele pode definir quem ele é. Então começa-se aí essa ideia
Só que essa ideia, depois de um tempo, ela é esfriada e renasce novamente depois do Iluminismo, né? Então, nós iremos entrar agora no Iluminismo, a tentativa de expulsar Deus. Então entra a era da racionalidade, em que entra também Darwin com as suas seleções naturais, em que o homem é um animal. E se um homem é um animal e não existe Deus, também não existe modelo a ser seguido. Essa ideia de Darwin, e mais para frente também com Nietzsche, a gente vai falar sobre os 4 cavaleiros aqui do apocalipse moderno, né, que nós identificamos aqui, ou pós-moderno também, e Darwin é um deles, e Nietzsche também. Então, o Darwin, ele cria essa seleção, né, das espécies, e identifica o homem como um animal. Então, se ele é um animal, ele é um homem que pode escolher o seu destino a ser seguido, que não tem distintivos, não tem moral, sabe? Então não tem leis para ser seguida, você constitui a sua própria lei. Imagine um mundo sem lei, imagine um mundo que não tem racionalidade para ser seguida, um modelo a ser seguido. Nós trabalhamos com modelos, toda a ciência trabalha com modelo, todo mundo tem um modelo. E a humanidade não tem modelo, o homem não tem modelo. Isso é muito complexo, né? Muito difícil de ser aceitado. E aí nós temos também o romantismo. O iluminismo trouxe outros aspectos também, um deles foi esse, né, do Darwin, e também das ideias de Nietzsche, né? Em um dos seus livros ele escreve que Deus está morto. Nietzsche foi desses cavaleiros também, assim como Darwin, que ele colocou em um dos seus livros Deus está morto por uma frustração que ele teve. O pai dele morreu com 5 anos de idade, quando ele tinha 5 anos de idade, então ele perdeu o pai muito novo, conviveu ali, viveu com mulheres em sua casa, e passou uma vida frustrada, por não ter o pai presente. E aí ele começou a classificar que o ser humano, ele identifica Deus como se fosse um pai celestial para suprir as suas necessidades do pai paterno, né, do pai biológico. O pai paterno é do pai biológico. E aí nessa ideia que ele coloca, é como se Deus não existisse. Deus, ele não existe, a gente precisa tirar esse conceito de cristianismo das pessoas. E ele era um cristão. Ele foi um cristão, sua família era cristã, seu pai era um cristão, era um pastor inclusive, só que ele ficou frustrado, ele sentiu aquele peso emocional dele abalado, e ficou uma pessoa depressiva e descontou essa emoção que ele teve na não existência de Deus. E ele declarou guerra contra Deus. Observe bem, todo esse conteúdo que eu estou falando agora demonstra para uma coisa: modelo. Se não existe Deus, não existe modelo. Se existe Deus, existe modelo. E é essa classificação que eles colocam. Todas essas ideias que eles trazem, tanto da filosofia, quanto do secularismo, do que nós enxergamos hoje do mundo pós-moderno, é sempre nesse mesmo conceito. Se existe Deus, existe modelo. Se não existe Deus, não existe modelo. Então, era isso que eles estavam pregando para a população de sua época, que não existia Deus. Se não existe Deus, não existe modelo, então você pode seguir a sua vida assim como os sofistas daquela época, eles diziam. E foram fortemente combatidos em sua época, porque trouxeram grandes desgraças com esses pensamentos sofistas. Hoje em dia até a palavra sofista ela mudou, porque antigamente a palavra sofista era sobre sabedoria, pessoas sábias, detentores de sabedoria. Hoje em dia não, é de enganadores. Uma pessoa que trabalha com sofismo, hoje em dia o que a gente entende da palavra é um enganador, é uma palavra negativa e não positiva. Então hoje em dia ela foi modificada também. E aí a gente entra no romantismo aqui, né? É uma troca por sentimentos do que por deveres. Então, após o iluminismo, existiu esse sentimentalismo que as pessoas precisam ter
alegria, felicidade em cumprir alguma coisa, em ter alguma coisa, não por dever. Exemplo disso é, eu não faço algo porque eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir buscar o sustento para sustentar a minha família. Não, eu tenho que fazer isso por prazer, e se não tiver prazer eu não faço. Eu vou fazer outra coisa que eu tenho prazer. Isso veio do romantismo, do emocionalismo, em trazer para si um mundo cheio de sentimentos. Embora nós somos regidos por sentimentos, mas nós não estamos nesse ápice de romantizar as coisas, de identificar as coisas através da arte, do cinema, enfim, que são tudo belo. E não temos deveres que nós temos que nos sacrificar e muitas vezes não sentir alegria e felicidade, mas sim sentir algo que eu devo cumprir, sentir um dever de cumprir, embora o sentimento que apareça. Pode ser até de tristeza ou nenhum sentimento, só cumprir mesmo, que eu tenho que cumprir. Então o dever de se identificar na masculinidade não vem de um romantismo, vem de um modelo. E nessa situação, né, antes de ir um pouco aqui à frente da revolução sexual, nós temos aí alguns pontos a ser trabalhado. Nós temos aí o marxismo, né, de Karl Marx também, que veio com uma estrutura agora modificada para nós. Karl Marx, quando ele teve a ideia, né, da luta de classes, que era com o proletariado e o burguês, o patrão, quando ele teve essas suas ideias de colocar ali nas indústrias, né, após a Revolução Industrial, ele quis trabalhar um conceito dentro da economia, no âmbito da economia. Mas aí os seus adeptos mais à frente, na universidade, na escola de Frankfurt, eles modificaram esse pensamento dele agora para o campo das ideias. Então, basicamente foi isso. O que era proletariado antes, que era o funcionário, agora passa a ser a pessoa que está sendo oprimida. E aí quem são essas pessoas hoje em dia que são identificadas como oprimidas? São as minorias, são a geração do identitário, né? Como elas se identificam. Então elas são a minoria e elas são oprimidas. E agora aqueles que eram opressores, que seriam os burgueses, né? Que seriam os patrões da época, são os opressores. E quem são os opressores hoje na classificação que é colocada nessa ideologia de Karl Marx, que passou do âmbito da economia agora para o âmbito da ideologia? São quem eles? Eles classificam que são os cristãos, são o pai de família, né? São a família conservadora. Então o homem agora, né, cristão, que tem os seus ideais, a sua fé fundamentada nas Escrituras, na Palavra de Deus, e o seu modelo estabelecido ali, ele passa a ser agora o homem opressor. E eu não vejo nenhum cristão oprimindo ninguém, a não ser que não seja cristão, se diz cristão e faz isso. Mas o cristão bíblico mesmo, histórico, ele não faz isso, né? Mas aí na identificação dessa classificação que eles fazem, na ideologia de gêneros, né, por Karl Marx, agora o cristão, o homem é o opressor. Ele passa a ser opressor. E antes o campo de ser trabalhado era a indústria, não é mais a indústria. Agora o campo que é trabalhado, antes da parte da economia era a indústria, hoje passa a ser as escolas, passa a ser a arte, a música, passa a ser a ideologia que é passada por meio do marketing, fortemente agravado. E falando sobre isso também, é interessante a gente entender como é atacado fortemente a humanidade e a masculinidade em si também. Embora não pareça, mas há uma profundidade nesse conteúdo. Entre os 6 anos aos 12 anos, vou pegar aqui que fica melhor, que é um cálculo aqui bem interessante para que a gente consiga entender sobre esse conceito. Então aqui, entre os 6 anos aos 18 anos, nós entendemos que a criança, o adolescente, ela está na escola.
ela vai para a escola, ela vai para o ensino fundamental, ensino médio e posteriormente a faculdade. Então ela tem 12 anos, entre os 6 anos e os 18 anos, ela tem 12 anos ali nessa instituição de ensino. E veja que muito desse tempo que ela passa na escola, na sua juventude, ela passa pelo ensinamento, a doutrinação que é ensinada nas escolas. Parece que não, mas isso acontece. E isso acontece também com cada um de nós. Nós passamos por isso e nós não identificamos isso. Então eu vou mostrar um cálculo rápido aqui para vocês, para que vocês possam compreender daquilo que eu estou falando. Então de 365 dias nós temos o ano letivo de 200 dias. Durante esses 200 dias, as pessoas estão tendo o compromisso ali do estudo, do ensino, né, de aprender. E aí nós temos aí um cálculo base, que entre 5 a 6 horas elas estão nas escolas, hoje em dia até mais, né, mas aí vamos colocar 6 horas. 6 horas versus vezes esses 200 dias, nós temos em média de 1.200 horas por ano. Então, 1.200 horas por ano, eles estão aprendendo, né, nessas instituições de ensino. E 1.200 horas vezes os 12 anos que é passado, né, entre os 6 aos 18, são 14.000 horas. 14.000 horas em 12 anos que elas estão sendo ensinadas e doutrinadas ali nas escolas. E aí a gente coloca um pouco também de entretenimento e de telas, mais ou menos umas 4 horas por dia. 4 horas por dia nesse conteúdo secular, que esse conteúdo secular ele propaga a ideia, parece que não, mas desenhos, filmes, arte, cinema, música, tudo propaga ideia. Nada é imparcial. Tudo tem parcialidade com alguma coisa. Tudo traz um conteúdo para algum lado, para alguma coisa. Então, todas essas partes da linguagem traz esse conteúdo. Então, aqui no entretenimento e nas telas, 4 horas. Você faz 4 horas vezes 365 dias, você tem 1.460 horas por ano. E aí você faz vezes 12 também, que é os 12 anos que a pessoa está aí nesse estado de ensino. Aí você tem aí 17.520 horas. Ao todo, dá 30.000 horas 920 no sistema. Então, no sistema, aprendendo com as instituições de ensino e quanto à secularização que é passada por meio da arte, da música, da linguagem, né, do marketing pesado, tem 30.000 horas e 920, né? E aí você tem aqui 31.000 horas. 1 hora de qualidade de tempo com os pais. Se nós passarmos para analisar, realmente isso aí acontece. Realmente acontece, porque o pai e a mãe chegam cansado em casa, né? E aí quer tomar um banho, quer descansar, quer jantar, que tem que fazer alguma coisa ou outra. E aí acaba tendo mais ou menos 1 hora, meia hora para poder tratar com o filho. E eu digo, não é só, oi, tudo bem e tal. Não, é tratar aquilo que passou no dia dele, o que ele aprendeu. Porque precisa ter uma desintoxicação, muitas vezes, daquilo que ele aprendeu, que não é um viés cristão, não é um viés sadio, não é um modelo a ser seguido que é passado muitas vezes nas instituições governamentais. E aí você tem aí 1 hora vezes 365 dias, você tem 365 horas. E essas 365 horas você faz vezes 12, dá 4.380 horas. 4.380 horas vezes em contrapartida de 30.920 horas, é muito pouco, é muito pouco. E se a gente for entender isso, o nosso dia tem 24 horas. 8 horas dormidas, menos 8 aí, e aí menos 6 horas no sistema, aprendendo, que seria na instituição de ensino. Menos 4 horas na secularização. Sobra 6 horas para o indivíduo. 6 horas. Essas 6 horas que ele tem alguns afazeres. Vai tomar banho, sei lá, se for criança, pode ser entregue a entretenimento, mais entretenimento ainda, ou os afazeres que os pais passam. E aí menos 1 hora de conversa com os pais. E sobra 5 horas para ele. 5 horas apenas. Olha o tempo de vida que ele tem para que ele possa aproveitar. Esse tempo de vida por dia
tem que ser aproveitado ao máximo, e os pais têm que aproveitar esse tempo. E agora eu trouxe esses dados para a gente entender o que acontece e o que aconteceu conosco. Todos esses ensinamentos que eu acabei de falar sobre a parte do iluminismo, sobre o Karl Marx, sobre Nietzsche, e aí teve outros também, Richard Dawkins. Richard Dawkins, ele diz que o ser humano ele precisa ser desintoxicado, porque ele passou por uma intoxicação, uma doença que agora precisa ser curado. Qual que é essa doença? O cristianismo. Então eles têm esses aspectos para poder tirar aquilo que é um modelo real e original. Os absolutos para eles não existem. Então eles trazem de novo. E Nietzsche foi uma das pessoas que trouxe o niilismo de volta, que também veio lá da época do sofismo. Então nós temos aí alguns conceitos a ser trabalhados. Nós vimos aí Charles Darwin, Nietzsche, e tem o outro cavaleiro também que não podemos deixar de falar, que é o Freud, que também passou por um aspecto da mesma forma, com o seu pai. Ele teve alguns desconfortos com o pai dele, né? E passou por algumas frustrações com o pai dele também. E isso ele descontou em Deus, em que o homem ele precisa também, da mesma forma de Nietzsche, sentir um pai celestial como um protetor, porque o pai real não faz. E isso eles tentam desconstruir, não só eles, como a feminização que tem acontecido, né? O feminismo que tem acontecido, aliás, ele pega essas ideias, tanto de Karl Marx, quanto de Nietzsche, quanto de Freud, e coloca ali no liquidificador para bater ali e consolidar um conteúdo ideológico e trazendo para a sociedade. E eles trazem esse conceito aí para desmasculinizar os homens, tirar a autoridade da masculinidade, tirar o distintivo e tirar o patriarcado. Então eles não gostam de identificar o modelo original e nem o patriarcado, não precisa de homens. Então aí, o próximo advento que nós temos a revolução sexual, o marxismo cultural. E aí a gente já tratou, já acabou de falar sobre o marxismo cultural. Eu deixei um conteúdo aqui separado também, que acontece sobre esse marxismo cultural, que hoje o sofismo ele atua na cultura, né, o neosofismo, e dessas grandes pessoas, né, ilustres pessoas, que acabam trazendo esses conceitos e deturpando aquilo que é sadio, que é benéfico, foi a Judith Butler e o outro é o Michel Foucault. Talvez eu não estou me expressando muito bem no nome deles, tá? Mas eles trouxeram o gênero de construção social. Então o homem ele pode performar aquilo que ele quer ser. Por exemplo, ele pode construir o seu gênero. É isso que eles trazem a ideia. E o biológico não existe. Os distintivos, o modelo não existe. Então eles trazem também esse mesmo conceito do sofismo, que ele pode performar aquilo que ele quiser ser. Então, veja, isso é fortemente atacado diretamente nos seus filhos. E foi atacado em você e você não percebeu. Você não percebeu. E gera muita crise de identidade. Essas crises de identidade podem causar sérios danos, depressão, em outros casos até suicídio, porque a pessoa não sabe mais quem ela é, de tanto que ela foi bombardeada com esses conceitos. Isso é muito grave. Isso aconteceu no século XX, no século passado, né? Essa crise de identidade do neosofismo, né, e essa doutrinação. Então veja aí, mais ou menos aí umas 30 mil horas em 12 anos, as pessoas estão sendo doutrinadas. Eu não digo que ela aprenda só sobre ideologias nas escolas, só sobre esses conceitos marxistas,
né, cultural, feminismo, ela aprende, ela é instruída em alguns ensinos, matemática, português, nos ensinos que a instituição ela emprega, mas muito dos conteúdos ela não é tratada com imparcialidade, então ela traz esses conceitos e fortemente atacada, de uma forma silenciosa, por isso que o tema é a morte silenciosa dos homens. De forma silenciosamente, não é da noite para o dia, vai se construindo e desconstruindo algo, que é isso que eles empregam também, a desconstrução para a construção de algo novo, e isso eles têm feito fortemente. Então nós temos aí também uma síndrome de Acabe, a covardia, né? Aquilo que a gente falou ali no começo, a passividade, onde a mulher acaba tendo que fazer aquilo que o homem não, que era para tomar as rédeas ali e fazer e assumir o seu papel na humanidade, mas ele acaba não assumindo e nós temos essa inversão de valores. E há um sofrimento mútuo, tanto da mulher quanto do homem, entende? Então isso é muito complicado, esse síndrome de Acabe, esse medo, né? Esses homens muito sentimentais e fragilizados, eles acarretam nisso e não cumprindo o seu papel, e fazendo com que as mulheres sofram bastante e fiquem desiludidas, né, e acabem até pensando mal sobre os homens, porque eles não assumem o seu papel como uma robustez, uma virilidade. Temos aí também a síndrome de Peter Pan, né, muitos homens aí acabam sofrendo dessa síndrome de Peter Pan. A idade passa, mas a mentalidade fica. Então tudo é brincadeira, tudo é coisa de resenhar, mas não leva a sério as coisas. Acaba não tendo um comprometimento com a vida adulta, né? Não acaba tendo comprometimento com o cônjuge, né? Que está ali no dia a dia, com a pessoa com que você convive. Então essa síndrome de Peter Pan, ser criança para sempre, tem acontecido nos homens, né, na masculinidade, e isso tem afetado muito a nossa sociedade, e isso tem trazido efeitos negativos para todos nós, né, tanto para as famílias quanto para a sociedade no contexto geral, e aí não há um crescimento, uma evolução a ser adquirida e a ser passada posteriormente para as outras pessoas como modelo, né, como uma bússola. Então, essa síndrome de Peter Pan aqui é muito grave. Isso é um dos índices de divórcio, né? Tanto a síndrome de Acabe como a síndrome de Peter Pan. E o neosofismo, que foi comentado, ele tem atacado fortemente no mundo digital, na manipulação das massas. Então, essa persuasão, isso tem trazido para todos os âmbitos, tanto na televisão, quanto nas músicas. É só prestar atenção o quanto desses conteúdos de persuasão, de enganação e de modificação de pensamento, né, trazendo para si um benefício, tem acontecido na nossa sociedade. Antigamente, na Grécia Antiga, eles tinham um conceito: quem domina a palavra, quem domina a linguagem, era bem sucedido, era uma pessoa que conseguia ali ter autoridade, né, se sair bem. Então, o dominar a palavra, o dominar a linguagem, que isso nós vemos na parte da helenização também, onde Alexandre o Grande ele foi responsável por isso, aprendendo ali com Aristóteles. Então ele usa também da linguagem, né, da palavra, ele muda a linguagem das pessoas. Quem falava aramaico, quem falava outra linguagem, ele passa agora a falar grego. A mudança da cultura. Então quem domina a linguagem, a palavra, domina aquelas pessoas. Era isso que eles traziam. E esse conceito ele não mudou, ele está aí até hoje. Então o que tem se passado no nosso dia a dia é a manipulação e o domínio da linguagem. E a linguagem está onde? Ela está na palavra, ela está na arte, ela está na música, ela está nos ensinamentos, né, nas escolas. Então a linguagem ela está em todo lugar. Se eu consigo modificar a linguagem, modificar a cultura para aquele viés que eu quero persuadir do sofismo, então eu ganho aquela pessoa, eu ganho aquele ambiente, eu consigo controlar. É isso que tem acontecido na masculinidade, que tentam fazer conosco. Então nós temos que ser inteligentes
e rejeitar fortemente tudo esse conteúdo que é passado para nós e para a nossa família, para nossos filhos. Então nós temos aí essa situação agravante e nós temos que voltar à verdadeira varonidade. Nós temos que identificar a verdadeira varonidade para a gente ter o conceito. Então, para nós fazermos isso, nós temos que compreender o que é a verdadeira varonidade, né? E esse conteúdo, esse conceito, né, de pluralismo já existia antes. Veja só, no capítulo de número 5 de Isaías, vou falar algo interessante aqui. Capítulo de número 5 de Isaías, no versículo 20, diz assim: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas a luz e a luz de trevas, o amargo doce e o doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligente à sua própria opinião. Isso é o pluralismo. Isso é trocar, né? É relativizar o que é certo e o que é errado. Isso foi o que foi feito pelo sofismo e tem feito ao longo das eras. Veja que não é diferente. Então nós temos a história que antes de Cristo, já esses acontecimentos e antes dos próprios sofistas, um alerta ao povo. Em Romanos também, no capítulo 2, é algo até extenso, mas é até bom ver. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus pode se conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder pode ver pela natureza divina, pela sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo: sábios tornaram-se loucos. E torceram a glória de Deus, imortal, por uma imagem feita segundo a semelhança de homem mortal, bem como pássaro, quadrúpedes e répteis. Algo que eles tentam trazer, né? Tirar Deus. Isso aí a gente já tratou, né? Tirar Deus da jogada e colocar a si mesmo. O antropocentrismo, ele vem fortemente aí, né? Em que eles trazem isso, né? Para poder demonstrar que o homem tem que olhar para si mesmo, colocar-se no centro e trazer benefícios próprios sempre. E não entender que existe um modelo, que devemos seguir, esse modelo é melhor, que dá certo e traz o benefício que é glorificar o próprio Senhor, que foi o que nos criou. E aí nós temos também, aqui o último, só para enfatizar um pouco, em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, nós conseguimos identificar quem é o protagonista desses conceitos, dessas ideologias, quem está tramando, quem originou e quem está por trás de tudo isso. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 3, já dá para a gente ter a identificação disso. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou e deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então aqui nós conseguimos identificar quem está por trás disso, desses pensamentos, né? Como foi falado aqui, é o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, o inimigo, né, que nós chamamos, e chamamos ele por inimigo exatamente por esse sentido
de estar combatendo aquilo que nós consideramos que é benéfico e é um modelo correto a ser seguido, então ele tenta deturpar no campo das ideias de tal modo que bombardeia a humanidade e a família, onde é constituída pelo próprio Deus, e tenta desvincular, desmasculinizar, e aí afetando todos os âmbitos da sociedade e primeiramente na família. Então, a partir dessa identificação, nós sabemos quem está se beneficiando com isso. Às vezes as pessoas acham, mas eu estou me beneficiando com essas ideologias, eu estou me beneficiando com esses novos conceitos, com essa nova filosofia que está sendo empregada na sociedade, mas quando na verdade ela só está sendo um produto manipulável para outra pessoa se satisfazer, e ela acaba sendo frustrada e muitas vezes, como foi falado no início, levando até a própria morte por conta de suicídio, ansiedades, depressão, a perca da identidade. É algo grave, é algo gravíssimo. Então isso não tem beneficiado a sociedade, não tem ajudado a sociedade de maneira nenhuma. Essa desconstrução que tem feito na sociedade tem mais trazido pontos negativos sutilmente, silenciosamente, do que pontos positivos. Isso tem danificado muitas famílias ao longo das eras. E agora, como foi feita a pergunta no começo, como voltar? Como encontrar novamente o caminho da masculinidade a ser seguido? Como encontrar a bússola para nós seguirmos o caminho e viver com a verdadeira masculinidade, um novo Adão, renovado, reforçado? Como encontrar isso? Nós só conseguimos encontrar em Jesus Cristo. Se nós acreditamos de fato em Deus, nós temos que acreditar que existe um modelo, e esse modelo foi feito por Ele. Então, Jesus Cristo é o verdadeiro modelo, porque o Adão ele se perdeu, mas Jesus Cristo ele veio, cumpriu todos os requisitos que deveria ser cumprido na lei, e demonstrou a verdadeira masculinidade a ser seguida. Então vamos encontrar aqui, e aí a gente já vai caminhando para o final. Prometo que nos próximos não será tão longos assim, os próximos vídeos, mas é mais para a gente entender o que vai ser discorrido aqui também no quadro Agenda de Adão, né? E teremos outros vídeos fora aqui, pescando, por exemplo. Eu vou viajar e irei gravar vídeo ali conversando com vocês sobre o exercício da masculinidade, mostrando a solitude, né, que é importante também para a gente pensar, racionalizar, né, e colocar as ideias em dias ali sozinho também é bem legal. Então vamos lá, caminhando para o final aqui, em 1 João capítulo 5, no versículo 1 ao versículo 5 diz: todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama o Pai, ama também aquele que foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E aí em João ainda, em 1 João, no capítulo 2, versículo 6, olha que interessante. Aquele que afirma que permanece nele, em Jesus Cristo, deve andar como ele andou. Então, se eu creio em Jesus Cristo, eu amo o Pai, amo a Jesus Cristo, eu sou nascido de novo, eu tenho que andar como ele andou. Ele é o meu espelho, ele é o novo Adão, ele é o espelho da masculinidade, da virilidade, da varonidade. Então, eu tenho que buscar os aspectos, as características de Cristo para que eu possa me aproximar da verdadeira masculinidade a cada dia. E aí estamos aqui também, e aí a gente vai finalizar aqui em Pedro e Romanos também. Então em 1 Pedro, no capítulo 2,
versículo 21 e versículo 22, diz assim: por meio dele vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé, a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal, sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. E agora, para nós caminharmos para o final, vamos ver agora os últimos textos. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 21 e 22, diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando um exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Então ele é o verdadeiro modelo, mais uma afirmativa aqui para nós nos espelharmos em Cristo, porque ele é o verdadeiro exemplo. Ele deixou os seus passos para ser seguidos. Que passos foram esses? Nós precisamos aprender esses passos do novo Adão sendo ministrado em nossas vidas e aplicado no nosso ser. Tem que enraizar isso. Então, em 2 Pedro agora, no capítulo 3, versículo 18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então temos que crescer, temos que amadurecer, mas não só isso, não é só no moralismo, não é só num conceito de conservadorismo, mas existe um nome para isso, é Jesus Cristo. Não é através do moralismo ou do conservadorismo, mas é através do cristianismo, é através de Cristo. E nós temos que crescer nessa graça e nesse conhecimento sobre Ele e aplicamos em nossa vida, crescendo à imagem da estatura do varão perfeito, Senhor Jesus Cristo. E para finalizarmos, vamos ver aqui em Romanos, capítulo 13, versículo 14. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. O revestir-se de Cristo é a única saída que temos para a verdadeira masculinidade. Então, nos próximos quadros, nós iremos ver as principais características que nós podemos observar em Cristo e aplicarmos em nossas vidas. Então fica essa aplicação agora, esse resumo dessa parte, né, esse final, como aplicação. Só assim nós encontraremos saída para viver uma vida que glorifique a Deus com dignidade, mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E assim, o novo Adão, que é o quadro que nós trabalharemos sempre aqui na Agenda de Adão, a respeito desse novo Adão que tem transformado e tem sido falado ao longo dos séculos mais do que qualquer outro assunto. Mais importante do que qualquer outro assunto é o novo Adão, é Jesus Cristo. Muito legal, vocês que acompanharam até aqui o final. Deixa um comentário para eu saber que vocês acompanharam até o final desse conteúdo. Pode colocar, sei lá, novo Adão. Novo Adão, acho que dá para entender. Fica legal, tá bom? Então, um grande abraço, até o próximo quadro. O próximo quadro nós trataremos o que é homem. O que é homem? Para ser bem simples, né? Mas vamos ver. Legal, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo quadro.